Aleluias. Livro de João, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. Deus tem falado muito aos nossos corações, irmãos, nos últimos dias. Todos os dias, na verdade, Deus tem falado conosco, irmãos, a respeito da nossa salvação, a respeito da vigilância e a respeito da confiança em Deus também. Aleluia. Todos acharam João capítulo de número 15? Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e o seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame uns aos outros. Amém, irmãos? Levante sua mão ao céu, feche seus olhos. Vamos falar com o Espírito Santo neste momento, porque é um culto de busca, irmãos. É um culto de busca pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos conhecer quem é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é um objeto que está no canto, largado, que você fala e ele não consegue te escutar. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa assim como eu sou, e transmito as palavras para você. Assim o Espírito Santo se move no meio de nós, irmãos. Ele é uma pessoa qual está a todo momento conosco, na angústia, na tribulação, na alegria ou na paz. O Espírito Santo, irmãos, ele está neste lugar. O Espírito de Deus se move entre nós, irmãos, e todo momento Deus tem falado em nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Espírito de Deus, uma vez mais eu te agradeço pela oportunidade de poder falar do teu amor, falar, Senhor, da tua graça, poder, ó Pai, transmitir aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te buscamos, ó Pai, pois cremos que a tua presença é real neste lugar, meu Deus. Ó Deus amado, quantos ouvem falar do Senhor, porém não os conhecem, ó Pai amado. Espírito de Deus, manifesta-se, Pai, em nosso meio, para que nós possamos compreender o Teu Evangelho, compreender a Tua voz, Senhor, compreender a mensagem a qual o Senhor quer transmitir, ó Pai.
Espírito de Deus, usa minha boca, ó Pai, para proferir somente as palavras que o Senhor quer falar. Ó Deus, fala com a tua igreja, cura, salva, renova, Senhor, transforma, liberta, Senhor, aquele que está cativo e oprimido. Ó Deus poderoso, eu creio na manifestação do teu poder, eu creio na manifestação do teu Espírito Santo, meu Deus, e eu creio que há poder no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando o Senhor com as tuas palmas. Irmãos, nós acabamos de ler um texto a qual o Senhor Jesus se declara dizendo que Ele é a videira verdadeira e que o nosso Deus, Ele é o agricultor, e todo ramo que estando nele não dá fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele poda. Aleluias. Na verdade, irmãos, o texto por si próprio ele já fala que todo o ser humano, todo o servo de Deus que se diz ligado a uma videira, a videira eu vou representar como o templo, a casa de Deus, a igreja. Todo aquele que se diz servir a Deus, mas não produz fruto, que não gera fruto para o reino dos céus, esse ele é cortado e lançado no fogo. Já aquele que estando ligado na videira verdadeira gera frutos, este ele é podado para que gere mais frutos. Nós no período cristão, na nossa caminhada com Deus, nós temos que compreender, irmãos, que nossa vinda na igreja, ou o nosso mover aí no mundo afora, ministrando a palavra de Deus, é com um intuito vão. Vou explicar melhor para os irmãos. Nós que frequentamos a casa do Senhor, nós que oramos, que lemos a Bíblia, que buscamos a presença de Deus, nós não podemos ficar conformados apenas em um ambiente. Nós não podemos ficar conformados somente no local, como se Deus estivesse dentro do templo e daqui do templo para fora Deus não nos acompanhasse. O Espírito de Deus, ele vive em nós. Jesus, antes de partir, ele prometeu aos seus discípulos, num capítulo antes, que ele iria ao Pai, mas ele ia nos dar um Consolador, aquele que nos ia consolar mediante as tribulações, as lutas, as aflições e as tristezas desse mundo. O Espírito a qual intercede diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele momento a qual nós não temos palavras para clamar ao Senhor, aquele momento a qual nós gememos de dor por causa da perseguição, da calúnia e por causa da maldade que tem assolado o mundo afora. Jesus, ele prometeu a vinda do Espírito Santo de Deus. E é necessário, irmãos, que mediante a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida, é necessário que nós demonstremos frutos dignos de arrependimento. Nós podemos ver em Mateus, também no capítulo de número 7, que fala sobre os frutos. Existem muitas árvores por aí, irmãos. Muitas árvores geram muitos frutos. Ou seja, existem muitas congregações por aí, existem muitas, como que eu posso dizer, muitas plantações produzindo frutos. Porém, quando a gente olha e se depara com uma árvore que tem um fruto, aparentemente quando a gente vai pegar aquele fruto parece ser bom, mas todos nós sabemos que muitas das árvores, no momento que a gente vai para colher um fruto, aquele fruto, quando você abre ele está podre. Tem muitos frutos que quando você abre ele está seco. Tem muitos frutos que quando você descasca ele, abre ele não tem semente. É frutos que não geram frutos. Jesus, ele falou que aquele que está ligado em mim gera mais frutos. O Pai poda para que gere mais frutos.
e frutos que gerem arrependimento, frutos que permaneçam na presença de Deus. E se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Nessa noite o Espírito de Deus tem ministrado no meu coração, irmãos. Tem ministrado no meu coração que muitas pessoas se sentem insignificantes. Muitas pessoas se sentem, como que eu posso dizer, sem serventia alguma. Porém, todos nós temos um propósito na presença de Deus. Todos nós, irmãos, temos que prestar conta com o Senhor. A palavra que o pastor leu aqui, eu estava meditando hoje, que pelas palavras que saem das nossas bocas, nós podemos ser justificados ou condenados. E quando você tem fruto do Espírito de Deus na tua vida, essas coisas são controladas na tua vida. O livro de Gálatas, capítulo de número 5, nos mostra, irmãos, frutos do Espírito de Deus e obras da carne. Porque a carne, ela não é capaz de gerar fruto. A nossa carne, ela não tem capacidade de gerar fruto. Tanto que Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É um texto muito claro, irmãos, que nos revela as características de uma pessoa que vive segundo os desejos da carne e as características de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, ele nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluias. Quando ele escreve esse texto, ele nos está dando uma luz, não no sentido literal, para não se embriagar com vinho. Está nos dizendo para nós não se encher das coisas daqui. Muitas das vezes nós se embriagamos, irmãos, com as distrações desse mundo. Isaías, no capítulo de número 5, versículo 11 e 12, ele vai nos dar também um relato sobre isso. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com o vinho, até a noite, harpas, liras, tamborins e flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Nós vivemos, irmãos, diante de um tempo aonde, como o irmão acabou de ler,
sobre os falsos profetas, os falsos ensinamentos, os pregadores que dizem que você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te amar da mesma forma. Muitas das vezes nós se embriaga com o nosso próprio querer e a nossa própria vontade, com o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio coração enganoso. Às vezes nós estamos embriagados de libertinagem, de prostituição e corrupção dessa carne. Muitas das vezes nós temos focado somente em coisas terrenas. Jesus, no capítulo de número 10, no livro de Mateus, ele vai dizer para os discípulos ir fazer a primeira missão. Só que Jesus dá uma instrução para eles, dizendo para eles não levar nem uma vestimenta a mais, não levar alimento de sobra, nem uma sandália a mais. Não era para eles se preocupar, mas era para eles apenas pregar o Evangelho, pregar somente aquilo que Deus queria falar com o povo, que era para eles demonstrar a confiança em Deus e os feitos do Senhor, porque o trabalhador é digno do seu salário. Eu quero te dizer, meu irmão, você que está ligado na videira verdadeira, que está procurando gerar bons frutos para a obra de Deus, você que está procurando gerar frutos para o reino do Senhor, não se preocupe em adquirir, não se preocupe em conquistar, porque as coisas dessa terra ela vai desvanecer. Aleluia. As coisas dessa terra vai se findar, irmãos. Nós não temos que se preocupar em acumular bens, informação, graduação. Quando eu estiver formado vou estar estabilizado para fazer a obra de Deus. Isso daí é engano, irmãos. Porque quando Jesus enviou os seus discípulos, Ele estava falando: apenas confie que eu vou ser o seu provedor. Como Deus proveu para o povo no deserto. Só que o povo não olhou para o feito do Senhor, olhou apenas para as coisas materiais, não vendo a manifestação de Deus, e não olharam para as promessas do Senhor. Nós temos que compreender, irmãos, que a nossa vida aqui ela é passageira, que a nossa vida aqui ela vai se findar. Ninguém sabe do dia de amanhã, e ninguém garante que vai estar vivo amanhã. Por isso é necessário que nós façamos a vontade de Deus. Por isso que é importante nós obedecer os mandamentos do Senhor. E eu não estou dizendo sobre a lei, estou te dizendo sobre a graça. A partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, que você tem um contato com o Espírito Santo do Senhor, Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, deixar de fazer algo não vai ser um peso na tua vida, mas sim um prazer. Embora a nossa carne tende a lutar contra o Espírito, aquela bondade a qual nós almejamos fazer, nós não conseguimos, mas a maldade que nós não desejamos, nós acabamos fazendo. Porque é uma batalha entre a nossa alma e o nosso corpo, e o Espírito. É uma batalha constante para vencer. É uma batalha constante para chegar no reino do céu. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É por isso que eu digo, irmãos, as palavras que são ditas aqui, elas não são em vão. Esses pregadores de internet, que fala que Deus se alegra, que Deus se agrada de atitude de pessoas que muitas das vezes estão desonrando a palavra do Senhor. Deus não honra a pessoa que desonra os princípios da palavra. Deus não se agrada, irmãos. Eu discordo de qualquer outro tipo de evangelho que diz que Deus se agrada daquilo que as Escrituras nos mostram que Deus abomina, que Deus lança no inferno e que é reprovado pelo Senhor. Aleluia. Nós temos, irmãos, vários textos que nos mostram. O livro de Mateus 21, 43 nos mostra que o povo faz pouco caso da palavra do Senhor.
Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aleluia. Eu acho que você não entendeu, irmão. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Foi logo após Jesus ter falado da parábola dos lavradores, sobre um proprietário que tinha muitas vinhas e colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arredou uma vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os servos, a um espancaram, o outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram que o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles os agarraram e lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando o Senhor vier, o que fará com aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem frutos a sua parte no tempo da colheita. Foi aí que Jesus citou: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso. Porquanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos para o reino. Aleluia. O povo, irmãos, não é de hoje que tem rejeitado a palavra do Senhor. Jesus, ele veio para o povo dele. Esses o rejeitaram e crucificaram. Mas isso foi necessário porque em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia não está nos dizendo que apenas alguns pecaram, está dizendo que todos pecaram. Esses dias atrás eu estava meditando na minha infância de algumas maldades a qual nosso coração gera. Mesmo quando eu era criança, aquelas coisas me acusavam. E hoje eu medito, irmãos, que tem coisas que naquela época, se Jesus tivesse vindo, eu acho que eu tinha ficado, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Por isso que eu creio, irmãos, que desde o mais novo até o mais velho é necessário que haja um arrependimento. Quando se refere em todos pecaram, está dizendo de todos. Não existe ninguém perfeito. Ah, mas o meu pecadinho foi isso daqui, o pecado do outro foi um pecadão. Todos nós, irmãos, necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos confessar diante do Senhor Jesus as nossas fraquezas e debilidades, pois Ele é justo e justificador daquele que teme e que o ama. Aleluia. Deus, Ele disse que Jesus não veio para aqueles que se acham perfeitos. Ninguém vai ao médico se não estiver doente. Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas. Jesus veio para resgatar aquele que estava perdido. Ah, Gabriel, mas o que tem a ver com a palavra que você leu? É que a palavra nos diz mais para frente que por causa do nome de Jesus todos nós seríamos odiados. Ele ainda chega a dizer: se odiaram a mim, não vão odiar vocês também? Se rejeitaram a mim, não vão rejeitar as palavras de vocês? Portanto, se fortalecer, se revestir da presença do Senhor. A partir do momento que nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo.
Porque a nossa natureza, irmãos, ela é ruim, a nossa natureza é carnal, é perversa. Nosso coração maquina o mal. Não há nada de bom em nós, irmãos. Tudo aquilo que nós temos de bom é Cristo. É o amor dele manifesta em nossa vida. Nós temos que buscar o domínio próprio, buscar a vontade do Senhor. Nós temos que buscar saber qual é realmente a vontade do Senhor. Nós não podemos andar embriagados, irmãos, porque muitos são as embriaguez. Tem os prazeres carnais, que trata-se da entrega aos prazeres carnais. Tem gente que anda embriagado da prosperidade financeira. Muitos têm se embriagado por propriedade material e financeira. Chegam no evangelho apenas por interesse. Outros se embriagam da posição. Uma área que não é pecado você ter. Não é pecado você ter posição. Mas pode nos levar a pecar sobre posição a qual podemos alcançar. Até mesmo com a posição que se diz respeito à obra de Deus. Muitos não têm maturidade suficiente para estar à frente de uma posição. Isso está relacionado a todas as áreas da nossa vida. 1 Timóteo 3, versículo 6. Eu vou ler para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Pode glorificar a Deus com sua boca, irmãos. Louvado seja Deus. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Aquilo que o pastor acabou de falar, para nós medirmos as nossas palavras, para que nós não caiamos naquilo que nós mesmos falamos. Nós temos que ter o controle daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos. Muitas pessoas estão frustradas justamente por templos maiores levantarem pessoas de qualquer maneira, sem maturidade espiritual para conduzir o povo de Deus, sem ensinamento. Tem pessoas que não sabem nem o que é a graça de Deus. Tem muita gente vivendo debaixo da lei e não debaixo da graça. Aleluia. Em Gálatas capítulo 3 vai falar sobre a lei ou a graça. Porque a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida para viver debaixo da lei, nós estamos colocando de lado o sacrifício de Cristo. Quem está ligado à videira verdadeira, ela prega a verdade, ela pronuncia a verdade. Ela não está preocupada com o que vão dizer, o que vão falar. Ela está preocupada em agradar ao Senhor e gerar frutos para o reino de Deus. Por isso tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão no mundo frustradas, paradas, encostadas, vivendo uma vida apenas rotineira. Eu vou viver aqui, vou trabalhar, vou chegar em casa, vou descansar para no outro dia começar de novo, esquecendo dos feitos do Senhor. Muitos procuram a avareza, as finanças, para que tenha o quê? Status e posição. E isso pode levar numa ruína, a mesma ruína qual o diabo caiu. O ativismo ministerial está relacionado ao desequilíbrio ao serviço ao Senhor, pois achamos que
O que é imposto é o quanto tempo nós servimos, e não na qualidade daquilo que exercemos. Tem pessoas que acham que estar ligado à videira está todo dia na igreja, está todo dia no templo, mas nós não podemos se embriagar também da obra de Deus, para que nós não se gloriemos dos feitos, porque ninguém é salvo por causa de obras, e sim por causa da graça. Você frequentar mais o templo não quer dizer que você seja mais santo. O que define a tua comunhão com Deus é daqui para fora. É o que eu disse no começo: o Espírito de Deus não é o objeto ao qual nós oramos e ele fica aqui encostado, não. Ele vai conosco, irmãos, ele nos acompanha, ele nos guarda, ele nos livra, ele está intercedendo por nós, porque o diabo está rugindo como leão, procurando quem possa mastigar. E se não fosse a misericórdia de Deus todos os dias em nossa vida, nós nem acordávamos. Tem muitas situações na nossa vida que nós olhamos para trás e falamos: nossa, mas como que eu escapei disso? Como que eu estou vivo ainda? Não é porque você é bom, ou porque você é autossuficiente, é porque a graça de Deus te alcançou. Aleluia. Tem muita gente aí, irmãos, que prega o evangelho para atrair pessoas, para atrair multidões, mas infelizmente essas multidões são aquele tipo de árvore que eu falei para vocês agora há pouco, que aparentemente tem fruto, pode até estar brilhando fruto, pode até parecer agradável ao paladar, só que no momento que se abre, está podre por dentro, não tem como gerar outros frutos. A semente daquilo ali vai cair, não vai produzir nada. Tem muitos que estão dizendo estar ligado à videira verdadeira, mas está sendo cortado por Deus para ser lançado no fogo. Ah, Gabriel, mas Deus não ama todo mundo? Deus, ele resiste o soberbo e dá graça para quem é humilde. Deus preserva o ímpio em castigo para o dia do juízo. Toda a maldade que o ser humano plantar, isso também ele se fará. Porque quando a Bíblia diz tudo que o homem plantar, isso também se fará, não está dizendo só de filança, está dizendo no sentido geral. Planta maldade, vai colher maldade. Planta discórdia, vai colher discórdia. Planta soberba, vai colher soberba. E a palavra é clara, irmãos, que os frutos do Espírito é a paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Nós precisamos compreender verdadeiramente o que é a graça de Deus. Quem é o nosso Deus verdadeiramente? A Bíblia diz que ninguém conhece os pensamentos do homem senão o Espírito que vive nele. E ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus que está ligado a ele. Quem tem o Espírito de Deus conhece as vontades do Senhor. Quem tem o Espírito de Deus sabe o que vai agradar ao Senhor, o que vai desagradar ao Senhor. Não estou dizendo que você vai ser perfeito 100% da tua vida. Há momentos que nós falhamos. Só que o problema não está em falhar. O problema está em não confessar e reconhecer que você errou. Porque só é justificado aquele que confessa. Só é justificado diante de Deus aquele que se humilha. Não aquele que olha para o Senhor e fala: ah, Senhor, eu pequei mesmo, mas fulano pecou também. O Espírito não faz que você olhe para o pecado do outro e acuse. O Espírito faz com que você olhe para si mesmo e se corrija dos teus atos. Nós não servimos a Deus para corrigir ninguém, mas para apoiar e ser braço de apoio para aquele que é fraco na fé. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus
Efésios diz que aquele que roubava já não rouba mais, aquele que matava já não rouba mais, não mata, aquele que mentia já não mente mais. Por quê? Encontrou a verdade. Ele se revestiu das armaduras espirituais. Ele blindou a mente dele pela palavra. Por isso que é necessário, todos nós que estamos aqui nessa noite, todos, no geral, nós não podemos se conformarmos com esse mundo. Por que eu digo que nós não podemos se conformar com esses ensinamentos falsos que tem aí fora, com essas doutrinas falsas de demônio que tem aí fora, doutrina que o homem impõe, mas que a Bíblia rejeita? É o que eu acabei de falar, o povo vivendo pela lei, isso desagrada o Senhor. Ah, não matarás, mas Jesus disse que aquele que pensar maldade contra o próximo já matou. É isso que o ser humano precisa compreender. É isso que o ser humano precisa ver à luz da palavra. Quando Romanos diz: e não se conformeis com esse mundo, mas transformais segundo a renovação do entendimento, é segundo a renovação do entendimento, porque a renovação ela só vem através da palavra, através do ensinamento, através da oração, através da busca. Aleluia. E aquele texto de Isaías, o povo ele prefere se embriagar, comer, beber, fazer tudo que não presta, mentir, roubar, traficar, fazer tudo o que quiser, mas não olham para os feitos do Senhor. Eles conseguem só ver os erros que é cometido na casa de Deus, das pessoas que falham. Mas aqui, irmãos, é um hospital de pessoas enfermas que necessita todos os dias de um curativo, de uma cura, de uma transformação, de um auxílio. Consegue só olhar para essas coisas, mas não vê os feitos do Senhor na vida daquele que era traficante, hoje é um pastor, daquele que era ladrão, hoje é um levita. Eles não conseguem olhar para os atos do Senhor, não conseguem ver os frutos verdadeiros por causa dos frutos falsos. Não foi em vão que o pastor leu aquela palavra aqui não, irmãos. Nós precisamos limitar nossas palavras. Nós precisamos colocar um controle na nossa língua. Porque Tiago disse que o navio você consegue controlar. E olha o tamanho do navio. Por um pequeno leme você consegue controlar um navio. Mas a língua é o menor dos nossos órgãos e tem poder para matar, para destruir. Aleluia. Quem foi lavado pela palavra do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, deve, é uma ordem, tem que gerar bons frutos, tem que dar frutos. Ah, Gabriel, não posso servir a Deus e ficar apenas no meu canto? Não, você tem que gerar frutos para o reino de Deus. Mas eu não sei pregar, mas você sabe cantar. Mas eu não sei orar, mas você sabe jejuar. Porque uma única árvore, ela gera vários frutos, mas ela está ligada numa única raiz. E o único que é o cabeça é Cristo. É somente através dele que nós conhecemos a Deus. É através do Espírito de Deus que nós conhecemos o Senhor Jesus. E é através de Jesus que nós chegamos até Deus. As pessoas precisam compreender. Muitos pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Muitos não têm entendimento do que estão pedindo. Muitos oram, mas são apenas palavras lançadas ao vento. Oram sem entendimento. E isso acaba não gerando fruto. Tudo que nós fazer para o Senhor, nós façamos com racionalidade, com entendimento.
seja um louvor, seja uma palavra dada, uma oração, nós possamos ter compreensão daquilo que nós estamos fazendo, porque nós não somos mais crianças, nós temos que ter maturidade espiritual para fazer a vontade de Deus. Porque toda palavra proferida, irmãos, toda palavra proferida nós vamos dar conta. Toda. Então que nossas palavras sejam para edificar, que nossas palavras sejam para transformar, para salvar, para repreender, porque o Espírito de Deus nos repreende quando nós estamos caminhando na direção errada. E o que eu estou pregando aqui está descendo aqui, irmãos. Tudo que Deus fala primeiro aqui. É no geral, para nós se corrigir das nossas vidas, das nossas atitudes. Não basta apenas frequentar, tem que ser. Não basta apenas vir, tem que ser a igreja. Porque tudo vai ser destruído, mas o que vai permanecer é isso daqui, ó. Vai ser transformado um corpo de glória. Tanto que quando Jesus promete o Espírito, Ele fala: por um momento vocês me vêem, mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou enviando um outro Consolador. E diz para os seus discípulos para ficar em Jerusalém, para que lá do alto fossem revestidos do poder de Deus. Jesus nos deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, purificar leprosos. Vai ter momentos na vida que Deus vai colocar nós em situações para defender o Evangelho. E o próprio Espírito vai falar na boca de vocês. Não se preocupe com o que hão de falar. Não se preocupe com justificativas, porque o Senhor justificará. Quem anda na verdade não teme quem vive na mentira. Uma vez que você fala a verdade, a mentira cai por terra e as portas do inferno não podem prevalecer, porque são todas promessas feitas pelo Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos compreender verdadeiramente o querer do Senhor. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Deus, Ele foi manifestado em Jesus, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo. Todo mundo tem ouvido falar de Jesus, mas poucos têm ouvido falar dos ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus e o querer do Senhor Jesus. E foi simples: que ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, que ame uns aos outros. Quem ama o próximo não inventa calúnia, quem ama o próximo não odeia o próximo, quem ama o próximo não difama o próximo. É apenas isso. E se você vê outro irmão caminhando rumo ao abismo, corrija, leve nas Escrituras. E se esse teu irmão não quiser dar ouvido, você ora a Deus, entrega na mão do Senhor e deixa Deus agir, porque a tua parte você já fez. Que nós possamos evitar a embriaguez, que nós possamos nos encher da palavra, do Espírito Santo, da oração, do jejum,
para que nós não sejamos enganados por esses falsos profetas que estão aí afora. Tem muita igreja caminhando na verdade, e são justamente essas que caminham na verdade que estão sendo mais perseguidas. Simplesmente um cumprimento da profecia de Jesus: se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. Se desprezaram a mim, vão desprezar vocês. Quem está ligado na videira verdadeira não vai se abalar por pouca coisa. Vai estar confiante nas promessas do Senhor, a qual foi profetizada há muito tempo atrás. Eles viviam como se fosse para o tempo deles. Eles anunciavam essas verdades como se fosse no tempo deles. Muitos não alcançaram, o olho deles não viram. Mas essas palavras são para nós se inspirar e nos abraçar com o Senhor Jesus, para nós não desanimar, porque eles também passaram por tudo aquilo que nós temos passado, seja a aflição, a dor, a angústia, porque nós lutamos contra um reino poderoso, que é o reino das trevas. Tem muitos aí, pregadores, que desafiam o diabo, e muitos têm caído em ruína, porque não buscam compreender as Escrituras. Amém, meus irmãos? Que nessa noite o Espírito de Deus possa falar mais em vossos corações. Que vocês não fiquem apenas nas minhas palavras, a qual foi proferida aqui. Que você tenha curiosidade pela palavra do Senhor. Que você busque o entendimento da palavra, porque todo dia ela se renova. Todo dia ela fala, todo dia ela nos exorta, nos corrige. Cada vez que eu leio a palavra do Senhor e vejo o meu ser, eu vejo quanta coisa precisa ser corrigida ainda. Porque é somente o Espírito de Deus para convencer o homem do pecado. Se o homem não tiver um confronto diretamente com o Espírito de Deus, dificilmente ele vai conseguir abandonar aquilo que o aprisiona. Amém, meus irmãos? Vamos se pôr de pé. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor, ouvindo mais uma palavra.